Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês aí de casa mais um episódio do programa Elas. E hoje temos aqui uma convidada muito especial. E já quero agradecer também, né, mais uma vez aqui as nossas participantes que sempre está aqui em todos os programas, né, as nossas outras apresentadoras que é Lidiane, doutora Rosana. Hoje a Adriana não está, né? Precisou fazer uma viagem, mas temos uma convidada muito especial para entrevistar, que é a Carla. Eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês, porque desde que eu conheci essa mulher, eu me apaixonei pela história dela. Ela é uma moça que mora aqui nos Estados Unidos há 20 anos, chegou aqui com a mala cheia de sonhos, né, como uma imigrante e cresceu aqui. Hoje tem um livro lindo, né, contando a história de vida dela. E é mãe, é cristã, é empreendedora, é cabeleireira e eu vou deixar o restante para ela mesma se apresentar para vocês aí de casa. Carla, meu amor, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite para vir aqui no nosso programa. Obrigada, Geisa. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço maravilhoso com vocês. Sim. Como a Geisa já disse, eu sou mãe da Laísa Marta, esposa do Leandro. Atualmente eu trabalho com mulheres na cidade de Boca Raton, Flórida. Tenho um estúdio onde eu trabalho como master colorista já por quase 15 anos. E eu atendo o público, não somente o público americano, mas mulheres de várias nacionalidades, judias, hispanas, americanas, colombianas. Sim. Então eu estou ali no dia a dia, no contato diário com mulheres, e isso é maravilhoso, né? Eu me encanto assim pela história dela, né? Porque a profissão dela também, né, é elevar a autoestima de nós mulheres. Quem não gosta, né? Tá sempre com os cabelos ali bonitos, brilhando, né, Carlinha? É verdade. Carla, desde que eu te conheci, assim, eu sei que você tem uma história linda de superação, né? De alguém que chegou aqui nos Estados Unidos e começou do zero, e hoje a gente vê você chegar onde você chegou, é muito bonito isso tudo. Conta pra gente um pouco e para os nossos telespectadores como que foi esse começo, como que você veio aqui para os Estados Unidos, como que foi essa sua história? Bom, eu saí do Brasil há quase 20 anos atrás, cursava a faculdade de Direito na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e eu vim através de um programa de intercâmbio com vários estudantes. Nós viemos para a cidade de Destin, na Flórida, né? Que seria destino. Eu Uau! até brinco no meu livro que realmente era o meu destino ter ido para essa viagem. Sim, Mas nunca imaginava tudo que eu que ia teria o acontecer. destino que teve. Sim, Eu vim com 3 amigas da minha cidade, nós descemos em Destin. É a minha primeira experiência nos Estados Unidos, seja assim, welcome, né? assim que você Welcome. chegou, né? Nós fomos surpreendidos porque nós achávamos que nós iríamos ser bem recebidos por um sponsor americano que iria nos dar trabalho. E nós fomos recebidos por uma quadrilha Meu Deus. de traficantes, de trabalhadores russos. Meu Deus. Nós descemos em Tampa, eles vieram numa van nos buscar e nos levaram para um hotel isolado da cidade, no meio do mato, bem antigo, onde você olhava ao redor não tinha nada. Era literalmente um hotel abandonado. Nós descemos as nossas malas. Uma das meninas que falava o inglês mais fluente conversou com a pessoa que nos recebeu no escritório. E eles tomaram todo o nosso dinheiro que a gente tinha trago, além do programa que já estava pago no Brasil. E colocou a gente nos quartos dos hotéis. E a gente foi achando muito estranho aquele ambiente, né? Escuro, isolado, aquele pessoal que não era americano, que falava um inglês com sotaque muito forte. E a gente decidiu sair andando do hotel para ver se tinha alguma coisa perto, algum telefone, para a gente comunicar com os nossos pais no Brasil. Sim. E a gente viu que tinha um Burger King num posto de gasolina com um orelhão, onde nós entramos em contato com os nossos pais no Brasil, com a agência de intercâmbio que nos mandou para os Estados Unidos. E eles nos orientaram a sair daquele lugar fugidos. Meu Deus. Que eles iriam nos relocar para uma outra cidade. Sim. E aí sim nós iríamos estar verdadeiramente no programa de intercâmbio. Se passaram 10 dias nesse lugar, sem trabalho, sem comida, Caramba. sem dinheiro. Pegaram todo o dinheiro. Pegaram todo o dinheiro. E dois dos estudantes, eles conseguiram um trabalho num hotel perto. Conheceram uma mulher nesse hotel que era a pastora do Ministério Brasileiro na cidade de Destin.
contou para ela a história, ela veio até o hotel, nos ajudou, trouxe comida e a gente combinou com ela um dia, um horário, Pra de fugir. acordo com o ônibus, para fugir. Ela veio com a van da igreja depois de 10 dias e nós fomos no corredor de um ônibus para Biloxi, Mississippi, na Flórida. Uau. 22 E estudantes. por que escolheram essa cidade? Foi onde o programa mandou vocês? Isso, porque quando a gente fez a entrevista, a gente tinha opções de lugares nos Estados Unidos, porém a gente tinha que ir para o lugar onde tinha trabalho. Geralmente eram hotéis, esqui, resorts Resort de de esqui. esqui, estação de E tênis. nós aceitamos ir para Détimo, a gente achava que ia trabalhar num hotel. Mas a gente foi vítima, sim, de uma E família você- eu trabalhadora. vim no mesmo programa, eu vim num programa parecido, mas o meu não tive nenhum problema. Você acha então que esse grupo que estava cadastrado nesse programa, esse grupo que era mal, porque a sua empresa te relocou depois? Sim, a empresa foi vítima também de um golpe. Foi vítima Uau, também de um sim. Então, golpe. essas empresas, desculpa, que eu não entendo nada. Essas empresas são terceirizadas por essa... São, na verdade, eu também vim num programa de intercâmbio e você vem com visto de trabalho. Você vem para trabalhar nos programas de verões. Eu vim num programa de verão, podia ser estação de esqui. Eu também escolhi um hotel porque a relação custo-benefício era melhor. O custo de moradia era menor e o salário eu ia conseguir pagar. Você vem com visto de trabalho, com social, com tudo. Um programa dura um período de tempo para aprender a língua, para poder passear. Então é uma empresa que contrata É, pessoas para Estudantes fazer... internacionais, você tem que ter um vínculo. Você Então, tinha mas que ter eu só estou querendo entender que entre a empresa e você, teve um grupo. Tem. A empresa do Brasil, eles têm contratos com sponsors americanos fora do país. Tá. E essas empresas americanas, eles são sponsors, eles têm, eles têm uma parceria com o escritório do Brasil, que é o programa de intercâmbio que traz os estudantes no visto de J1, que é o visto de trabalho e estudo. Geralmente dura 6 meses, Foi o que né? eu vim, 6 meses. Foi o Você visto que eu paga por esse programa, mas você já vem para os Estados Unidos Tudo com a garantia bonitinho. de um emprego, moradia, E tudo alimentação, bonitinho, né? transporte. Você vem, você acha que não vai ter problema Isso. nenhum, né, Carla? E Isso. quando é que você foi abduzida por esse grupo aí dos romenos? O aí? emprego que ela Cursos. escolheu, Tá. ela escolheu o hotel e esse hotel era Clandestino. fake, né? E depois que você conseguiu fugir, Carla, aí como que foi? Aí você conseguiu trabalho? Como que foi o seu segundo Nós tempo aqui fomos- nos Estados Unidos, né? A gente tem muita A sua primeira história, experiência mas não a minha foi primeira boa. experiência foi essa. E isso aconteceu exatamente na semana de Natal. Uau. Você acha que acontece só na novela, gente? Na semana de É. Natal. Ou seja, Você aí, ó, que está nos assistindo, que tem o sonho de vir para os Estados Unidos ou deixar sua filha ou seu filho vir, ó. É muito importante você assistir essa história até o fim. Já vai deixando seu like aí, ó. Presta no atenção. primeiro Natal já foi assim, né? Esse Uhum. susto. Então nós fomos para Biloxi, Mississippi, e lá sim nós fomos contratados pela empresa da MGM, que era o Cassino Beau Rivage, que é um dos maiores, Certo. que tem mais de 2.000 funcionários, e nós fomos muito bem recebidos, fomos colocados num apartamento, e a gente tinha o trabalho de 6 horas por dia, 4 dias na semana nesse cassino, onde nós trabalhávamos de camareiras, limpando quartos de hotel. E depois, os outros dias, a gente tinha a liberdade de descansar, estudar inglês dentro do programa. Uhum. Depois que passasse o prazo de 6 meses, a gente poderia ou retornar para o Brasil ou renovar o visto para mais 6 meses ou um ano, ficar aqui mais um tempo e passear, viajar, conhecer pessoas. Eu lembro que aperfeiçoar você me inglês. contou um pouco sobre a sua história, que você foi, acho que foi depois desse acontecido, você falou que foi na banca de jornal, né? No Brasil fala banca de jornal, é que eu não sei Isso. exatamente. E você não sabia inglês, não sabia Meus nada, não filhos. conhecia ninguém. Você foi pedindo ao Senhor, né? Falando, eu preciso de um trabalho. Conta um pouco essa história Então, pra gente. Quando eu estava no programa de intercâmbio, já foi um trabalho árduo. Imagina você sair do Brasil, eu trabalhava numa empresa de telemarketing, bilíngue em inglês. E a gente sabe que é difícil, né? Você não imagina Sim. que você vai chegar aqui e vai falar, nossa, vou trabalhar, vou limpar um quarto de hotel, vai ser fácil. Não, é pesado, é um trabalho pesado. Eu fiz a mesma Quem faz ou já fez sabe o quanto é pesado. Tanto é que a maioria das meninas que estavam nesse programa choravam, não queriam ir, ligaram para os pais no Brasil e voltaram, desistiram. De todo aquele grupo só ficou eu e mais 2. De todo o sonho americano, né? O que aconteceu? A gente tinha pegado o contato dessa pastora que nos ajudou a fugir.
E a gente tinha falado para ela que quando o programa terminasse, nós iríamos retornar para a Deste para poder agradecê-la. E ela queria que a gente conhecesse a cidade, conhecesse a igreja, onde ela atuava. E a gente voltou para a Deste, para a casa dela, até mesmo porque a gente tinha dado entrada na documentação de Social Security Drive License em Deste. Então, Certo. o documento iria para lá. Uhum. E quando a gente chegou em Deste, a gente foi muito recebido por ela, a gente se apaixonou pela cidade. Era uma cidade pequenininha, na pontinha da Flórida, uma cidade que tem muito pouco brasileiro, muito pouco imigrante. E a gente foi muito bem recebido. Você sabe como que é, pessoas das igrejas, quando você Sim, chega no Brasil, eles tentam acolhe. te ajudar, te acolhem. E eu conversei com a Carolina e a Luciana, que inclusive a Luciana ficou aqui nos Estados Unidos, casou, hoje tem filha, a Carolina retornou. E nós decidimos ficar. Uhum. Mas a gente precisava o quê? Trabalhar. Sim, Né? isso é inglês, né? Isso, sem inglês. Mas a gente tinha conseguido juntar um dinheiro no programa, porque no programa você não tem despesa. Você recebe Sim. pouco, mas você recebe um cheque. Sim. Você não tem despesa com alimentação, com moradia. Então, Certo. eu fui juntando aqueles cheques. Então, a gente decidiu ficar. A gente decidiu procurar um lugar para morar, entramos no carro e avistamos um trailer azul e cor-de-rosa. E aí, nós entramos nesse trailer, conhecemos os donos, que eram um casal de americanos aposentados que moravam em frente. Fechamos o contrato, assinamos e alugamos o trailer. Eu tinha decidido que eu ia ficar aqui por mais 6 meses ou 1 ano, porque minha prioridade não era vir para os Estados Unidos, passear e voltar. Sim. Não daria tempo sequer de aprender a língua Sim. ou de viajar. E a Carolina tinha decidido voltar diante das dificuldades que a gente até então já enfrentava. É, porque imigrar, gente, é muito difícil. Não é? É muito difícil. E é só realmente pelos olhos da fé que é possível vencer nesse país. Sim. Porque quando eu me vi, eu tava aqui sem amigos, sem família, sem inglês, sem dinheiro, só com a mala e a fé. Você eu era falei, e solteira? agora? Solteira. Tinha 20 anos, 21 anos. E Eu comecei tinha a vida nesse trailer. Aí nós mudamos pro trailer. Lembro que eu sentei numa mesa de plástico que tava no meio do trailer. Era um trailer gigante, parecia uma casa. Falei, pelo menos é azul cor-de-rosa, igual nos filmes, né? Isso aí já. Pra alegrar a vida um pouquinho. E eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Trabalhar. Eu falei, vocês eu não sei, mas eu vou lá no posto de gasolina, vou pegar um jornal e vou procurar trabalho. Aquele tempo não tinha acesso à internet como Não tem tinha hoje, internet. celular, assim como tem Não tinha facilidade. celular, não tinha Tinha Wi-Fi. tava começando o Orkut. É, não Ah, tinha tava Wi-Fi. Isso, não tinha nada Sim. disso. Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu passasse o que fosse passar, que eu iria abraçar os desafios, que eu não iria baixar minha cabeça. Sim. Eu coloquei na minha Resiliência. cabeça Resiliência total, que eu não gente. ia ser envolvida pelas dificuldades, que a dor ia vir, a saudade ia vir, as dificuldades, os desafios da falta de dinheiro, do inglês, mas que eu iria acordar no outro dia, levantar a cabeça, sacudir a poeira e iria continuar. Sem desculpas. Porque se eu me agarrei muito com Deus, porque eu Sim. falo, se Deus fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se Ele me fala que eu sou mais que vencedora, e se eu tenho essa palavra comigo, essa palavra tem que valer na minha vida. Uau, Eu não vou abaixar a cabeça, sim. né? Então eu peguei o jornal e eu comecei a fazer highlight nos empregos. E eu lembro que no inglês era muito ruim, muito ruim. Mas eu nunca falava assim, eu não sei fazer esse trabalho, meu inglês não é bom, isso não é pra mim. Eu metia a cara e eu falava, se vai dar certo ou vai dar errado, eu não sei. Mas eu só vou saber Se eu se tentar. eu encarar. E eu vou encarar. Isso. Então eu comecei a fazer highlighting, aí eu lembro que tinha um anúncio que era para trabalhar numa casa para cuidar de 4 crianças no melhor condomínio de Dash, um condomínio muito popular, maravilhoso, Sim. super conhecido, que se chama Regatta Bay. Uhum. E eu combinei uma entrevista no McDonald's com essa americana, e eu fui para essa entrevista. E o que me atraiu aqui, eu falei, cara, é tudo que eu preciso. Eu vou estar trabalhando dentro da casa de uma família, todos os dias, vou conviver com crianças. Aprender inglês. Então, eu fiz um plano pra mim. Eu falei, qual que é o meu objetivo agora? Não é ganhar dinheiro, não é passear, não é viajar. É aprender O inglês. Se eu tiver um salário que dê pra me manter
e que eu consiga ter o convívio diário com o americano, essa oportunidade É do uma céu. escola, né? Uma Isso escola tudo serve para muitos imigrantes que estão aqui É nos do Estados céu. Unidos, que chegam, quer trabalhar e não tiram um tempinho para estudar o inglês, para colocar o inglês como prioridade. E desde então na sua vida, muitas portas se abriu e você começou a crescer a partir do inglês, né, Carla? Isso, foi a parte do inglês. Então, assim, quando eu fui trabalhar, né, quando eu fiz essa entrevista, eu falei pra ela que o meu inglês não era fluente, mas que eu tinha muita força de vontade e que eu queria aquele trabalho, que eu iria abraçar aquele trabalho. Eu comecei a entrei nessa casa, comecei a trabalhar nessa casa e ela fazia, eu ia ser tipo uma governanta. Sim. Ela fazia listas, menus, todos os dias do que eu tinha que cozinhar pro jantar, Uau! em inglês. E eu tinha que ir no supermercado fazer compra. Eu tinha que... E eu andava com um dicionário pequenininho no meu bolso. Meu Deus, aquele Tinha tempo não Google? tinha Google Não tinha Google Tradutor. Não tinha. Quando ela falava, hoje eu quero mashed potatoes com chicken, não sei o que, não sei o que. Eu, que palavra Que que é isso? essa? Ia Aí eu no pegava dicionário. no dicionário, entrava num cantinho da cozinha, no banheiro. Ah, isso que ela quer. Oh, meu Deus. Ou pegava meu sim. celular e ligava pra pastora ou pra menina que Alguém. morava comigo. Falava, o que é isso? Eu sempre Corria atrás. corria atrás. Eu, se eu não você- falava, eu não sei. Você teve chance de estudar enquanto você Tive. Eu trabalhava nessa casa e à noite eu ia todos os dias Pra- pra Pensacola estudar numa escola pública, o inglês. Cara, ela tá falando aqui, é igualzinho a minha A sua história, né? Quando a gente vem com 20, eu vim com 23, é igualzinho. Eu tive, o primeiro trabalho foi de babá. Não tenho experiência, eu falei pra minha patroa, ela falou, a gente aprende junta. Eu Uau. quero muito esse trabalho. Uau. Eu não sabia inglês, eu nunca falei que eu não sabia, sei. Eu mentia sempre. A gente não pode baixar a cabeça, né? E assim, E hoje, assim, o que me admira, Carla, é que hoje, assim, o pessoal no Brasil às vezes olha a vida aqui, vê a gente aqui, não imagina o que muitas pessoas passam, como a Lidiane, a Carla, a doutora Rosana já também, o que passei, muitas os pessoas traços. passam no começo quando chega aqui. Então, gente, não é, os Estados Unidos não é assim esse sonho americano, mar de rosas, igual muitas pessoas imaginam, não. A gente chega aqui, a gente tem que calçar realmente a sandália da humildade, trabalhar com o que aparece, muitas vezes ganhar menos, muitas vezes não ser reconhecido, né? Vem a saudade da família, às vezes vem a depressão, uns emagrecem, outros engordam, o psicológico fica muito afetado. Então, assim, não é só, vou para os Estados Unidos, vou ganhar dinheiro. Não é bem assim. É que Vem toda uma bagagem junto, É que né? imigrar, existe um processo de luto na imigração também, né? É o luto da sua pátria e o luto da sua identidade. Quando você falou assim, nossa, que as meninas não aguentaram e voltaram, teve muitas meninas do meu programa que voltaram. É a resiliência Sim. que nos fez ficar. Resiliência. Você é uma mulher muito resiliente. Porque vem o processo de luto, que é a saudade da pátria, e vem a perda da nossa identidade. Você era estudante, eu já estava formada, eu fazia pós em psicologia clínica. Então eu já estava formada. Eu tive que entrar na pós para poder pegar o visto, porque tem que ter o vínculo com a faculdade. Isso, Então com a você era faculdade. estudante, é mais ou menos parecido o programa que a gente veio. E aí quando você chega aqui, eu também trabalhei em hotel. Eu lembro que você contando, eu falei, meu Deus do céu, é Minha história. igualzinho. E eu trabalhei em hotel, e é pesado, é puxado. Só que eu era uma das únicas que sabia cozinhar. O povo morria de fome, só fazia miojo. Mas eu já tinha aprendido a cozinhar desde os 9 anos, porque minha história de vida tinha sido um pouco diferente dos estudantes privilegiados, né? Eu juntei meu dinheiro para vir, então eu queria muito vir. E era difícil mesmo. E aí também, quando a gente resolveu ficar, igualzinho, eu quero ficar. E aí vai procurar emprego, vai fazer isso, não sabe a língua, aquela insegurança. Então, esse processo de migrar envolve o processo de luto, gente, que é tanto da pátria e da identidade. Também. As meninas não aguentaram porque ainda a identidade, que no Brasil eu era estudante. E aqui eu sou uma faxineira. E quando eu saí desse emprego, nem você saiu, acabou o programa e eu fui para Nova York. Lá que eu não era ninguém mesmo, porque ali ainda eu era uma estudante internacional. Ainda estava atrelada a minha identidade de estudante. Quando eu fui para Nova York, passei realmente a ser faxineira mesmo. Aí, meu Deus do céu, isso é uma muito crise de pesado. identidade. Sim. Todos, Muito todos pesado. passam, né, Todos, por essa todos crise nós de temos identidade. pesado. No Brasil eu era. Era, né? Hoje isso não nos define mais, né? Porque somos filhas amadas São de Deus fases, e são apenas são títulos, né? processos que a gente tem que passar por eles, mas são esses processos que nos fazem fortes e ser a pessoa que nós somos hoje em dia.
Assim, fica claro pra gente que você é muito resiliente, Carla. E como que foi, assim, o passo a passo para você hoje chegar? Onde você chegou? Tipo assim, depois desse trabalho você arrumou outros trabalhos. Hoje você tem uma família Eu passei também, por né? muitos empregos, igual a maioria de vocês também Sim. deve ter passado. Trabalhei até na pintura. Uau, de Limpei tudo um Também já pouco. pintei. Pintei Faxina, babá, porta, parede. E, gente, foi muito difícil, sabe? Mas eu olhava assim, eu vou encarar essa situação, eu vou vencer esse desafio hoje, porque eu quero ver o que vem next, que vem depois. Sempre step legal. by step, né? Passo a passo. E as coisas da nossa vida, elas têm dia e hora para acabar, não é para sempre. Tudo passa. Você tem que passar nas provas. Uhum. Porque se você passar, você vai ser aprovado. E qual foi Sim. sua maior prova durante esse Olha, a período maior todo? prova foi quando eu mudei de Destin para cá, para o sul da Flórida, para morar com a minha irmã, que já morava aqui nos Estados Unidos há muitos anos, mas quando eu vim do Brasil, eu não fui morar com ela. E eu estava trabalhando num salão de funcionária, num salão em Boca Raton, muito bem conceituado. Isso depois de vários outros processos, óbvio. E eu descobri que meus pais, os dois estavam com câncer. Os dois, minha mãe e meu pai. E aquilo me deu uma angústia muito grande, porque eu me perguntava, será que vale a pena eu estar aqui? Mas ao mesmo tempo eu queria estar aqui porque eu queria viver a minha história. E eu tinha muita convicção no meu coração que Deus tinha escrito a história para mim aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil, sim. Deus já tinha falado muito forte comigo, que eu vim viver uma história. Eu não vim para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para conquistar coisas materiais, mas eu vim para me tornar uma pessoa forte e para contar uma história que iria mudar a vida de outras pessoas, Que é o seu livro. que é o meu livro. Sim. Então, eu cheguei nesse salão muito angustiada, eu falava, e agora? Eu vou embora. E eu lembro que eu liguei para minha mãe, ela falou assim, filha, você não vai vir embora, você foi buscar o seu sonho, você foi buscar algo, você volta só se você conseguir. Uhum. Nós já vivemos a nossa vida, nós já trabalhamos, já casamos, eu e seu pai, nós já estamos lá na frente, mas você não, você está começando, então eu te abençoo, fica aí e faça o que você tiver que fazer. E eu falei, caramba, e agora? Meu pai e minha mãe com câncer, os dois, e eu ainda não podia ir no Brasil, e eu queria ganhar mais, porque eu sabia que talvez eles iriam precisar do meu apoio, do meu suporte financeiro diante de uma doença tão, desafiadora. E eu lembro que eu estava nesse salão, já tinha passado por uns 10, 11 salões em Boca Raton, como assistente. Nesse era um salão que eu entrei como cabeleireira. E eu estava crescendo muito lá dentro, porque eu fazia muito marketing pessoal. E isso começou a criar um atrito entre eu e a proprietária do salão, porque ela me podava. Eu cresci até um certo momento, e na época que eu mais precisava trabalhar, que eu mais precisava de dinheiro, ela começava a cortar os clientes. Não tinha para onde crescer, né? Não tinha. Eu falava, eu não posso ficar aqui nesse salão a semana toda pegando esse cheque de $500. Eu sou mais que isso aqui, eu sou melhor que isso aqui. E aí Glória. foi aí E que aí você... eu falei pra ela, eu falei com ela, eu queria saber por que eu tô trazendo tanto cliente pro seu salão, porque eu batalhava muito marketing lá fora. Eu era aquela pessoa que eu buscava, eu não esperava o salão me alimentar. Eu sempre corria atrás, eu nunca me acomodei com esse trabalho, com esse salário, com essa situação. Você sempre sabe? queria trocar. Eu sempre queria mais. Uma ambição, mas uma ambição com o pé no chão. Edificando a casa na rocha, não na areia. Sim. E aí ela falou assim, pergunta pra Deus por que você não é próspero na sua vida. Uau. Eita! Quando ela falou isso pra mim, sem saber da angústia que eu tava passando com a notícia dos meus pais com câncer, né? Aquela monte de pergunta, vou embora, fico. Meu Deus. Eu falei assim, Deus falou claramente comigo, você não é próspera. Primeiro porque o conceito de prosperidade não é status financeiro. É verdade. Mas você está trazendo prosperidade para ela, mas você vai sair daqui e eu vou te mostrar o que é a prosperidade. Eita. Oh, glória. É glória, after. Foi quando eu tive que literalmente ter muita coragem para sair sem um cliente empreender. E começar do zero. Na época que eu mais precisava de dinheiro.
Que era para ajudar os seus pais. Era a para fé. meus pais. Fé. Então, Então, é. porque eu morava com a minha irmã e eu não vivia uma situação muito confortável morando com ela e o esposo, e eu queria alugar um apartamento para mim morar. Sim. Eu falei, caramba, sem trabalho, precisando mudar, com os 2 pais passando por esse processo de câncer, como que eu vou fazer? Já passei por tanto salão, não vou mais ficar batendo Na mesma na tecla. mesma tecla. Sim. Vou procurar um salão e vou alugar uma cadeira e vou começar do zero. Certo. Vou começar a fazer meus cartões, vou falar com o pessoal da igreja, com as minhas amigas. E eu fui para esse salão em Boca Raton. Aluguei uma cadeira com 3 clientes, uma delas era minha amiga. E quando chegava sexta-feira eu tinha que pagar um aluguel de $350 por semana. Cadeira. E eu falava, Uau, onde que eu vou arrumar dinheiro? pesado. E eu aconteci, eu fui pela fé. Eu mudei, saí da casa da minha irmã, aluguei um apartamento em Deerfield Beach, do lado da Target, aluguei a cadeira do salão e eu falei, Senhor, se é pela fé que eu tô aqui, se é pela fé que eu sobrevivi àquele programa de intercâmbio, e até aqui o Senhor esteve comigo e não me abandonou, o Senhor vai continuar comigo. E eu Que vou, lindo. pela fé, eu vou alugar essa cadeira, eu vou mudar dessa casa para esse apartamento e as coisas vão fluir. E o Senhor vai providenciar. Nesse ano, minha vida, assim, Exponencializou. explodiu, como se eu tivesse vivido... Uau, que 10 em testemunho, um. gente. Que Gente, testemunho que lindo. obedecer a Porque, Deus. É, gente, vale a pena. quando tinha 3 meses que eu tava nesse salão, eu tava alugando 2 cadeiras. Eu precisei de 2 assistentes, a Paula e a Jennifer. Uhum. E eu tava atendendo de 12 a 15 mulheres por dia. No meu primeiro ano nesse salão, eu atendi 240 mulheres. Uau. Parece palmas para gente, Parabéns. Deus. Deus Trabalhava é lindo. muito. E é por isso que veio esse desejo no seu coração de criar um livro, né? Que ela é autora, gente, também, né? E escritora, né? E aí eu pensei, próprio livro, pelos olhos assim, da não fé. te cortando, mas que eu preciso Sim. contar essa parte. Desculpa. Nossa, tá muito bom aqui, eu tô ganhando dinheiro, tô bombando, o pessoal tá vindo, aí já tinha o Facebook. E aí começou a ter intriga com o dono do salão pela questão de perseguição e inveja. Eita. Porque o ser humano, ele não consegue ver o outro crescer. É verdade. Principalmente se você é um imigrante. Uhum. Ninguém nunca vai falar assim pra você, parabéns. Você tá indo bem. Uau, vou pegar na sua mão, continua. Aham. É muito difícil a O gente ouvir ser isso aí, humano, não, é gente. verdade. Mas é verdade. O ser isso. humano sempre vai querer te apagar. As pessoas querem te ver bem, só não melhor que elas. Isso. Né? Isso é Eles uma não verdade. entendem por que você tá ali, por que você tem aquele trabalho, por que você chegou até tal lugar. E não é uma questão, assim, de inveja, eu acho. Eu acho que é da natureza humana mesmo, porque às vezes a gente Natureza caída. acha que o outro não é merecedor, né? O outro não é merecedor mais que a gente. Talvez não a questão de merecimento, talvez a questão de comparação, porque nós somos tão falhos e a gente se tão compara. medíocres, né? Assim, as minhas próprias falhas, por que ela conseguiu e eu não? E eu não consigo. Por que ela conseguiu? Olha onde que ela está, as mãos Mas que ninguém chegou. sabe. Eu tô aqui há 10 anos Mas até ninguém que. sabe o preço que Que você pagou. pagou. E nem a Então, obediência que você isso. teve. Então, Isso. assim, nesse E nem o salão, Deus que você serve, muitas vezes. Não podemos esquecer, eu tá? trabalhava de 8 da manhã a 10 da noite. Muito. E aí, Mas ninguém eu falava sabe o assim, preço. É. Eu tenho que aproveitar Quem aguenta esse trabalhar momento. 15 horas em pé, 15 É o tempo que horas? você estava jovem, estava com todo o Eu tenho que trabalhar. Ela Não tá tinha jovem. filho Isso, ainda. não tinha Ela ainda tá filho. jovem. Não, mas aquele tempo que assim que ela chegou aqui, 20, tava jovem. isso. Eu não tinha filho ainda, eu acredito. Isso. E aí eu lembro que eu já Não. estava casada com meu marido, com o Leandro. E aí... Ah, tá. Eu tava casada com o Leandro. E aí eu fui... Antes de eu casar com ele, eu namorei um judeu americano muito bem sucedido, que nunca me apresentava pra família. Judeu. Nunca. Você não é judia, não ia casar Isso. com É, nem E dá aí certo. foi um Já relacionamento namorei muito... também, gente do céu. Eu namorei um judeu também. Não Também já me namorei, judeu. Foi um Não dá relacionamento certo. muito conturbado. Muito estranho. E aí eu terminei esse relacionamento. E quando eu casei com meu marido, eu falei assim, eu vou fazer um aniversário pra ele, surpresa, lá no Meisner Park, no Village. Eu vou convidar os amigos. E esse relacionamento com esse judeu era bem humilhante, porque ele morava no mesmo neighborhood que os pais e não me apresentava pros pais. Que estranho, Viajava gente. com os pais e não me levava. Porque ela não é judia, ele não podia. Ele não pode Isso. casar com ela. E não Ah, acho O só por gentia. causa disso, acho por uma questão também de ser imigrante, a família ter um status tudo. assim, financeiro mais Sim, já é elevado. assim. E aí, quando eu cheguei nesse restaurante, que eu convidei um grupo de amigos para fazer o aniversário pro meu marido, eu tinha levado um bolo e eles tinham levado o bolo para guardar na cozinha.
E aí eu fui lá buscar o bolo. Quando eu tô saindo, assim, porque a gente tinha reservado uma mesa do lado de fora. Quando eu tô saindo com o bolo, alguém fez assim nas minhas costas. Quando eu vi Era ele. era o judeu. Aí ele falou assim pra mim, Carla. Aí eu falei o nome dele, Ave. E ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu tô comemorando o aniversário do meu marido. Isso tinha 6 meses que a gente tinha terminado o relacionamento. Ele falou assim, eu queria te apresentar pros meus pais. Eu tô com os meus pais aqui leite. jantando. E eu falei assim, como? What? Eu tô casada no aniversário do meu Agora é marido. E ele tarde, quer me né? apresentar pros pais dele. Gente, eu tinha pedido muito pra Deus um marido. Uhum. Eu falava assim, Senhor, eu tenho um trabalho legal, eu tô bem profissionalmente, mas eu só vou ficar nos Estados Unidos se eu construir a minha família, se o Senhor me mandar o meu marido. Eu não vou ficar namorando, não vou ficar saindo, não vou pra balada. Olha a cabeça dessa Eu menina. só vou casar se for o meu marido. Aquele que o Eu Senhor tive escolheu. 3 relacionamentos, namorei filho de pastor, namorei esse judeu, namorei um americano bem mais velho que eu. Inclusive, os 3 relacionamentos que eu tive antes, todos eles faleceram. E eu falava assim, se o Senhor me mandar o meu marido em 3 meses, eu fico nos Estados Unidos. Mas se não, eu estou arrumando a minha mala e estou indo embora. Porque eu só fico aqui se eu tiver a minha família. Eu não nasci para ficar sozinha. E se a sua palavra fala que o Senhor tem uma família pra gente, tem filhos e tem uma vida próspera, eu quero ser próspera e abençoada em todas as áreas. Olha Essa garota se apega à palavra. Vocês estão vendo, né, Estão gente? vendo. Lê os Foi quando eu escrituras. fui. Ela faz prova, Senhor, olha aqui, tá escrito, Deus. Eu quero, é Presta meu. atenção, gente. Pega a chave, É, pega o chave, código aí, ó. Eu já tinha vivido 3 relacionamentos frustrados, difíceis aqui nos Estados Unidos. E agora está explicado por que os olhos da fé, né? Porque muitos momentos da sua vida, muitas circunstâncias, Muitos não, ali, tudo. etapas que Todas. você passou, Todas. né? Todos você teve que realmente, né, viver pelos olhos da fé. E Isso. foi aí que veio a ideia do seu livro. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto lindo. Então, o livro ele nasceu, na verdade, ele é a realização de um sonho antigo. A escrita sempre fez parte da minha vida. Eu escrevi o meu primeiro livro, eu tinha 7 anos no Brasil. Ai, que legal. Participei de alguns concursos no Brasil, em São Paulo, em Brasília. Ganhei alguns prêmios na categoria de menção honrosa. Fazia escritos, eles eram publicados no Jornal da Cidade. Então, é algo que já é natural. Desde- Você pode revisar o meu livro? Foi um talento que Deus me deu. Deus, Olha, que ele já legal. ele entregou um talento para você. E às vezes a gente precisa sair do nosso país, vir para os Estados Unidos. Aí da zona de conforto. Para desenvolver É esse isso. talento, né? Esse chamado. E Eu falo aí- que Deus, quando a gente chega lá, Ele vai cobrar. Não as coisas boas que a gente fez, né? Porque isso O deve... que você Deixar fez de com o fazer. talento? Porque ele dá os talentos para cada um, né? Isso, o presente que eu Você te dei. enterrou? Você enterrou? Ou não? E assim, eu sempre gostava de escrever cartas para Deus aqui nos Estados Unidos. Eu escrevia em guardanapo de papel, quando eu estava no restaurante, quando eu estava fazendo babysitter, quando eu estava no culto da igreja, e ia juntando aquele monte de carta. Que legal. Eu falava, um dia isso vai se tornar um livro. E eu lembro que quando eu decidi escrever o livro na pandemia, que a gente tinha tempo de ficar em casa, eu peguei o meu livro de 1989 e a minha primeira poesia, eu falava que uma das coisas que eu queria ser era uma grande escritora. Oh, glória. E eu falava, Senhor, isso já foi algo que o Senhor entregou na minha vida quando eu era criança. Então, o que eu tô sentindo, o desejo de escrever esse livro, não é algo pro meu ego, não é algo humano, não é da vaidade. Porque eu tenho certeza que as pessoas que lerem tá o conteúdo reacendendo uma desse chama. livro vão entender. As pessoas Sim. acham uma biografia da vida dela. Não é da minha vida. É de uma história. É de uma história que vai ajudar e vai impactar a vida de muitas pessoas. Porque nós vivemos coisas parecidas. Sim. Eu tô Nós- aqui me identificando. Isso, nós Total. viemos para os Estados Unidos para quê? Porque a gente quer vencer, porque a Sim. gente quer se estabelecer na América, mas ter uma vida de sucesso. Sim. Mas uma vida de sucesso não é conquista material, não Não, é é. status financeiro. Sucesso é você alcançar a sua liberdade e balanço em todas as áreas da sua vida. Concordo. Sucesso é você não precisar fazer o que todo mundo está fazendo ou o que o mundo está dizendo que você tem que fazer, mas você só fazer aquilo que faz sentido para você, para sua história e para o seu propósito de vida. Você não pode negociar quem você é.
Você não pode negociar os seus valores, os seus princípios e a sua essência. E principalmente esquecer das suas raízes. Uau. Você não pode abrir a boca só para contar história de superação. Comprei uma casa, abri uma empresa, comprei o carro dos meus sonhos, sou investidora no Brasil. Eu posso falar tudo isso aqui hoje, eu posso. Mas esse não é o seu propósito. Não é o meu propósito. Isso para mim são consequências de bênçãos materiais que a gente precisa para viver nessa terra, mas que a gente também tem que usar para servir ao Senhor. Essa gratidão, né? Quando a gente começa a ter essa gratidão daquilo que Deus já nos deu, que porque na realidade não é nosso, é dele. Né? Tudo que nós temos, a gente só administra. Isso aí, essa é a realização dessa gratidão. Conversando aqui com você, foi relembrando várias coisas, né? E obrigada por essa mensagem, mas a gente não está encerrando, tá? Essas cartas, esses poemas que você fazia para Deus. Outro dia mesmo eu encontrei dentro da minha Bíblia uma cartinha que eu fiz para Deus há uns anos atrás. E cuidado, gente, com o que você pede para Deus, porque Deus atende o desejo do seu coração. Tá escrito lá na minha cartinha que eu queria ter uma família linda com o Alex. E anos depois eu tenho você uma família linda com o Alex, então cuidado com o que você pede. com cuidado com o que você pede, porque Deus vai te entregar. Um dia desses eu até fiz um vídeo, né, no Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, vai lá seguir. O da Lid também, da Rosana, da Carla. Vamos deixar todos aqui abaixo na descrição, hein? E eu fiz um vídeo um dia desses no meu Instagram que eu falei a seguinte frase. Hoje, às vezes, você está vivendo algo que anos lá atrás você pediu em oração. E às vezes pode ter demorado 5 anos, 10 anos, 2 anos. Geisa, hoje eu estou vivendo muitas coisas que há anos eu pedi em oração, né? Filhos, família, morar nos Estados Unidos. Então, muitas vezes a gente pede algo hoje e não acontece. A gente fala assim, Deus não está me vendo. Não, não é que Deus não está me vendo. É que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, se você queima algo no seu coração e você ora e clama ao Senhor, tenha paciência, porque na hora certa Ele vai fazer acontecer. Qual é a mensagem principal do seu livro? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim que uma vida de vitórias, ela só é possível quando você consegue visualizar situações pelos olhos da fé. Porque Paulo fala que a fé, quem promove a fé é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele coloca no seu coração a força que você precisa para vencer os desafios. Então, a fé, antes dela ser algo sobrenatural, ela é algo racional. Você faz as coisas porque você acredita naquilo que Deus fala ao seu respeito, que Ele fala na palavra dEle. Não é uma história da carochinha. Não é um livro para você ler, falar, repetir e não aplicar na sua vida e não viver. Ou você vive ou você não vive. Gente, tô pegando várias chaves aqui. Muita gente pega do céu, várias chaves aqui com essa garota, gente. Então, assim, não sou uma pessoa santa, a mais correta, a melhor, não. Eu sou uma pessoa que, assim como você, assim como nós que somos cristãos, nós estamos procurando evolução. Evoluir como ser humano, né? Como mãe, como esposa, na sociedade. Mas, assim, não tem como você viver, principalmente no mundo de hoje, sem ser a fé. Porém, a fé sem ação, ela é morta. Às vezes as pessoas têm aquela vida cristã, aquela dedicação, e vai na igreja e busca, e ora e jejua, e lê a palavra, e fala muito bem, tem um conhecimento muito profundo da palavra, mas ela não age, ela não aplica. Ela não se posiciona perante a fé. Dá um exemplo de aplicação e posicionamento para os nossos telespectadores. Aplicação e posicionamento é você, por exemplo, decidir que você vai conseguir conquistar ou romper um desafio, uma barreira na sua vida, como, por exemplo, falar inglês fluente, abrir uma empresa, comprar uma casa. Sair da CLT. Sair da CLT. Independente... Pablo Marçal. É o sonho dela. É meu sonho. Independente das circunstâncias, do governo, da economia. Principalmente para vocês aí no Brasil. Olha, a vida isso que não está pode falando. depender de governo. Imagina se eu fosse falar assim, nossa, não vou sair desse salão porque
Meu inglês não é bom, não tem dinheiro para abrir uma empresa, não tem cliente. Isso. Você estaria lá até hoje. Até hoje. Eu vou me contentar com qualquer relacionamento, porque é isso aqui que Deus tem para mim, tá difícil. Deus não tem uma pessoa que vai me amar e me respeitar e me dar filhos e construir uma vida então eu próspera vejo aquelas ao meu pessoas lado. que são boas em desculpa, não é boa em mais nada, não é boa em mais E nada. por toda a sua vida você foi cristã? Da onde vem essa sua fé? Verdade. Escrevendo o meu livro, eu descobri muitas coisas das minhas raízes hereditárias na história da minha mãe. Por isso que eu falo a importância de você conhecer a sua essência e as suas raízes, porque muita coisa que você é e vive hoje tem causa lá atrás. Desde a sua gestação, desde a sua gestação, a sua criação, aquilo que foi passado quando sua mãe estava grávida de você, as emoções, o jeito que ela te criou, as palavras que ela lançou na sua vida. Tudo isso causa impacto, Tudo né? isso. E quando você começa a entender quem você é, além da sua identidade em Cristo, você começa a se autoconhecer. Você começa a achar respostas. Sim. Por que eu faço isso? Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto disso? Por que eu sou bloqueada nisso? E aquelas chaves, você vai abrindo as portas que estão fechadas e você vai passando por elas. E você vai rompendo os desafios. Então aqui a gente transborda, a gente também ensina, mas a gente também aprende. A gente aprende, a todo dia, a cada Essa fé convidado, veio da né? minha mãe. A gente trabalha muito na clínica com o genograma justamente por isso. Hoje a gente vive uma desassociação com a nossa história. Conhecer a sua história é muito importante. Isso. Muda a sua vida, muda. Ô Carla, estamos encaminhando aqui para encerrar, né, esse bate-papo. Eu sei que você tem muito mais voltar, história gente. impactante. Vai ter que tem que trazer de Se novo. vocês aí querem com que ela certeza. volta, comenta aí embaixo. Fala para ela contar mais. Eu ou quero então, perguntar uma perguntinha. Sua mãe e seu Sim. pai? Meus pais faleceram, os Faleceram? dois. Eles faleceram. Minha mãe do câncer, mas ela teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos que legal. antes disso. Legal. E no Dia das Mães nós estávamos lá, cumprindo mais uma promessa de Deus, que foi o nosso encontro Ai, aqui que na lindo. América. Sim. E ela estava lá testemunhando sobre a doença dela e a vida dela. E Deus permitiu que esse encontro acontecesse antes dela partir desse mundo. E vocês que estão aí nos assistindo, né? Estamos caminhando aqui para encerrar. Se você quiser saber mais a história da Carla e toda a história dessa mulher, tem muita história, gente, muito aprendizado, muito testemunho. Muito conteúdo para entregar, muito né? conteúdo. Eu convoco vocês aí de casa a comprar o livro dela, tá? Depois a gente vai deixar também, né, o link para vocês. Ou vai no Instagram, segue ela. Pede para ela assim que o livro dela ser lançado também. E no dia do lançamento, que vai ser quando, Carla? Nós queremos estar lá para ver de perto isso. Eu adiei para o ano que vem, porque eu decidi que eu vou fazer o lançamento em inglês e português para o público americano e brasileiro. Como eu trabalho muito com o público americano, e os clientes estão sempre perguntando, eu Certo. falei, não é justo, né? Eu vou fazer um lançamento só. Então vai ser o ano que vem, no Broward Center em Fort Lauderdale, para 200 pessoas. Nós vamos fazer um link no Eventbrite, onde as pessoas vão poder dar um nome se elas quiserem participar. Certo. E vai ser uma noite assim, Nós seremos uma manhã Memorável, uma manhã memorável. especial, de muito networking, legal. de louvor a Deus. Vamos ter Amém. cantoras, Vai ser lindo, não tenho vamos dúvida. ter palestras, vamos ter testemunhos. Vai ser emocionante. Eu tenho Amém. trabalhado nesse projeto tem 2 anos. E eu creio assim, Carla, que é só o começo da sua jornada, da sua Amém. história como escritora. E eu profetizo aqui na sua vida que o Senhor possa abrir Nossa, as é portas, verdade. né? Profetizando a sua Que vida. o seu livro possa alcançar muitas pessoas, muitas mulheres e muitos imigrantes, né? Pessoas que chegam aqui e se sentem perdidos. Não desistam, Se não sente desista. pequena. Se sente pequena, em meio às dificuldades, não desistam, porque aqui não é um país que é 100% tudo fácil, só que se você não desistir, você ter resiliência, perseverança, um dia você vai chegar lá. Assim como a Carla chegou, a Lidiane chegou, temos aqui a nossa doutora Rosana chegou. Só que se a gente parar para sentar o começo de cada história dessas pessoas, quando chega aqui, gente, cada um carrega suas pedras, né? Então você que chegou aqui recentemente, eu tenho vontade de vir, vem preparado, mas não desista. Não desista porque vale a pena, no final vale a pena. Você quer deixar um recado? Olha, Eu falo, gente, olha, eu estou aqui, já que eu te conhecia, né? Fizemos uma live juntas até, tive esse prazer. Sim. Carla, e todas as vezes que eu converso com você, eu me sinto assim muito abençoada. Você tem uma mensagem
muito, muito profunda para entregar. E Deus tem certeza, Deus tem estado com você. Não pare. E você não pare, você está sendo muito usado por Deus. E às vezes a gente olha assim, né, tanta gente vendo muita coisa no Instagram e tudo, e não para. As nossas pérolas estão aqui. Estão do nosso lado. Do nosso lado, Estão com próximos. tanta coisa para entregar, com tanto conteúdo, com tanta experiência. A sua fé, ela é contagiante. A verdadeira Isso. fé. É a E já verdadeira estou contagiante. ansiosíssima, eu não sei vocês aí de casa, mas já estou ansiosíssima pelo livro, para então- conhecer mais ainda. Contagiante a sua fé. O livro tá lindo. A mensagem que eu quero deixar para vocês aí de casa que estão nos assistindo, os que vamos assistir depois, para vocês meninas, é a seguinte: permaneça firme com seus propósitos, com seus sonhos. Permaneça na busca incessante de realizar cada sonho que você tem no seu coração. Não desista, não abaixe a cabeça, não confie no que os outros dizem que você é, confie naquilo que Deus fala que você é, mais que vencedor. Amém. E com fé você vai romper todos os desafios Rompendo com fé. e vai viver cada promessa de Deus para sua vida, porque a palavra de Deus não mente. É isso. Amém. Carla, muito obrigada. Nós estamos Ai, muito obrigada. honradas pela sua Foi tão presença bom. aqui, por esse testemunho lindo. Né, quem sabe mais pra frente vamos marcar o segundo episódio com Carla. Né, Quando depois eu tiver que com o você livro na lançar o mão. livro. É isso, pessoal. Vocês que estão nos assistindo, estão gostando do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, deixa um like, encaminha, compartilha, pede pra mãe, pro irmão, pra todo mundo se inscrever no nosso canal, pra apoiar a gente com esse projeto aqui, né? Que a ideia é cada vez mais transbordar, trazer mulheres, pessoas com histórias diferentes para edificar a vida de quem está nos assistindo. Então foi um prazer ter vocês hoje aqui nos assistindo Obrigada, também. pessoal. Né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigada, meninas.